Olá, meus amigos, irmãos, nós estamos dando início agora ao nosso estudo da Carta de Paulo aos Romanos, hoje iniciando o capítulo 11, a partir do verso 1. Né? No nosso último estudo, nós terminamos citando o verso 10, o verso 21 do capítulo 10 de Romanos, que diz assim: o tempo todo estendi a mão a um povo desobediente e rebelde. Nós terminamos então falando que Deus, ele faz essa declaração que o povo dele era desobediente e rebelde. E foi exatamente por este motivo que houve a possibilidade do gentio ser adotado como filho, enxertado na oliveira, como diz a palavra, né? E esse povo gentio, que também foi adotado por Deus, no transcurso da sua história, tem demonstrado a mesma característica ou a mesma postura do povo de Deus. O povo gentio tem também se tornado desobediente e rebelde. O capítulo 11 começa a nos falar sobre a ação de Deus. A ação de Deus é embasada em sua soberania. No capítulo 1, o apóstolo Paulo faz a seguinte pergunta: pergunto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e da tribo de Benjamim. Então Paulo faz essa pergunta. Ele mesmo responde que não. Ele faz a pergunta: Deus abandonou o seu povo? Ele fala: não, de maneira nenhuma. Deus conhece, né? Deus conhecia o seu povo desde o início, né? E aqui esse conhecimento vai além da reação, além de saber. Deus conhecia previamente também a fé do povo, a inconstância da fé do povo, né? E no verso 3, Elias, né, aqui o apóstolo Paulo fala que Elias dá um relato sobre a fé do povo. E diz assim, o verso 3, Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Né? Então Elias está falando: olha, Senhor, o teu povo, né, que é meu povo, né, matou os profetas, que eram representantes de Deus. Os profetas eram representantes de Deus no meio do povo. Então, mataram os profetas. Derrubaram os altares, os símbolos da adoração, da cristandade. Ele fala: agora querem me matar também. E aí, então, o que está fazendo Elias? Elias está clamando a Deus contra o seu povo, falando: olha, Deus, o seu próprio povo está destruindo, né? Destruindo tudo que é teu, tudo que representa o Senhor. Os seus profetas, os seus representantes, eles estão abandonando completamente a fé. E então Deus, ele fala ao profeta: reservei 7.000 que não se dobraram. Há um remanescente, né, escolhido pela graça, não por obras. Isso está lá no verso de número 6.
diz assim: e se é pela graça, já não mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Deus está falando, olha, realmente o meu povo ele está rebelde, ele está abandonando, mas eu escolhi dentre esse povo 7.000. Você não está sozinho, Elias. Eu reservei 7.000 que permanece fiel. Eu escolhi pela graça, não porque eles são bons, não porque eles são melhores, mas pela graça, porque eu quis escolher. Aqui Deus está manifestando a sua soberania. Apesar de o povo ser rebelde, apesar de o povo ser desobediente, Deus escolheu os 7.000 para preservar a fé no meio do povo, né? Isto se confirma no verso 11, que diz assim: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Então, Deus está aqui falando ao povo, né? Deus está falando ao profeta que devido à desobediência do povo, devido ao afastamento do povo, houve a abertura da oportunidade aos gentios. Por incrível que pareça, isso surpreende o apóstolo Paulo, é que Deus está falando, olha, isto estava dentro do meu plano. Qual o plano? O povo judeu é um povo escolhido, é um povo amado por Deus, é a nação onde o Senhor Jesus Cristo nasceu, mas haveria de ocorrer esse afastamento, esse esfriamento do povo de Deus, para quê? Para que Deus abrisse oportunidade ao gentio, aqueles que não foram a princípio chamados, eles seriam enxertados, eles seriam aproximados pela maravilhosa graça de Deus. Então, aqui há uma surpresa, há uma revelação de Deus de que estava dentro do próprio plano de Deus esse afastamento, esse distanciamento, essa desobediência, para que então houvesse a aproximação, a abertura da oportunidade de salvação também ao povo gentio, né? Lá nos versos 17 e 18 nós vemos assim: se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade e você permanece pela fé. Mas não se orgulhe, mas tema, né? O que Deus aqui está falando e mostrando a Paulo, né, é que os gentios, eles foram
enxertados na oliveira, ou seja, eles foram recebidos como filhos, os gentios, nós, gentios, fomos recebidos como filhos por causa do afastamento do povo de Israel, do povo judeu, não é? E nós não podemos nos gloriar disso, não é? Nós não podemos nos gloriar disso. Isso não é para que nós fiquemos felizes pelo afastamento deles, mas gratos, porque Deus assim o fez por misericórdia de você e de mim. Como está aqui, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Verso 19, verso 20. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Então, ele fala, a incredulidade deles os afastou, mas eu e você, homens e mulheres, gentios, gentias, que fomos introduzidos no corpo de Cristo, é pela fé em Cristo Jesus. O justo viverá pela fé, assim já lá atrás falou Paulo, né? Através dos seus escritos. Então, eu e você fomos aproximados, mas nós fomos aproximados porque alguém foi sacrificado. Houve um sacrifício, houve sacrifício de Cristo, também houve sacrifício do povo judeu, para que eu e você pudéssemos ter oportunidade. Então, nós devemos ser gratos a Deus por Jesus Cristo e gratos também ao povo judeu, porque por meio dele nós tivemos a oportunidade de sermos aproximados do povo de Deus. Paulo fala que o gentio não deve ficar se gloriando por causa disso. O judeu foi cortado por sua incredulidade. O gentio foi enxertado pela fé. Não há orgulho nisso, não há alegria nisso. Deve haver temor, respeito e reverência a Deus. O verso 22 diz assim, 21, verso 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele, de outra forma você também será cortado. Então, aqui o texto está falando, olha, Deus, ele é bom, mas Deus também é severo, né? O povo judeu foi cortado pela sua incredulidade. Você e eu fomos abençoados pelo afastamento do judeu. Deus usou da sua bondade para nos introduzir. Deus é bom e severo. Severo para com os desobedientes e bondoso para aqueles que vivem pela fé, né? E por isso a palavra de Deus só continue na fé, para que você também não seja cortado, né? Então o cristão, seja ele judeu, seja ele gentio, ele precisa viver na fé em Cristo Jesus, para que ele não venha a ser cortado, porque a fé, o crer em Deus, crer no plano de Deus, crer na soberania de Deus, e viver nessa dimensão que nos preserva a vida e o laço com o Senhor dos céus e da terra. Por isso ele alerta, permaneça você na bondade de Deus, para que você não venha a ser também cortado. Permanecer na bondade significa permanecer na fé. É pela fé que a bondade de Deus se manifesta e nos introduz no corpo de Cristo, né? E o verso de número 23 também diz, e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez, né? E então a própria Bíblia diz que haverá o tempo em que
o judeu voltará, ou seja, ele vai abandonar a sua incredulidade e vai crer em Cristo Jesus. E o texto diz que ele não permanecer na sua incredulidade, ele vai ser enxertado, ou seja, se ele passar a ter fé, e é o que a Bíblia profetiza, eles vão ser novamente enxertados, ou seja, vão ser colocados de novo como povo de Deus, como nação de Deus, e vão viver nessa dimensão também, juntamente com o gentio, ou seja, juntamente com você e comigo. O verso 23 nos fala então de arrependimento, conserto e enxerto. Deus não rejeita para sempre o homem ou a mulher, basta arrependimento e conserto, né? Como nós falamos logo lá no início, o povo gentio que foi enxertado, que recebeu uma nova oportunidade, tem se afastado de Deus, tem caminhado pelos mesmos caminhos que levaram o povo judeu a se afastar. O povo judeu, lá no início, era um povo temente a Deus, um povo que glorificava a Deus, um povo que estava completamente submisso à vontade de Deus, mas aí Deus o libertou da escravidão, eles foram para a sua terra, a terra prometida, e então eles começaram a viver a sua vida de forma a afastar-se de Deus, foram se afastando de Deus e das coisas de Deus, né? E então o que acontece? Eles foram cortados, eles foram colocados lá, e então que eles foram até expulsos da terra que Deus havia dado para eles. Aquela terra ainda é deles, eles ainda vão voltar para lá, mas para voltar para a sua terra, a terra prometida que eles receberam, eles terão que se arrepender e voltar a temer a Deus, a glorificar a Deus, a cultuar a Deus. O que acontece? Muitos dos gentios que foram também aproximados de Deus, enxertados na oliveira, que tinham toda a graça, que tinham toda a proteção de Deus, a bênção de Deus, as alegrias que Deus proporciona, apesar das lutas que nós vivenciamos todos os dias, mas tinham essa graça, essa proteção. Muitos estão se afastando dessa graça, estão se distanciando, vivendo as suas próprias vidas, comprometendo o seu relacionamento com Deus, abandonaram esse relacionamento, estão vivendo as suas próprias vontades e com isso praticando coisas que desagradam a Deus em todo o tempo. E está fazendo exatamente o caminho que fez o povo judeu, o caminho de rebeldia e de abandono, né? Rebeldia e abandono, desobediência a Deus, né? E isto vai redundar em um retorno do povo judeu, né? O que é uma bênção para a vida deles. Mas o que eu quero lembrar aqui, queridos, é que sempre há um remanescente. Como existia um remanescente lá entre o povo judeu, que o profeta Elias pensou que estava sozinho, ele não estava, ainda existe 7.000 que não se dobraram, né? Assim como existem os gentios que estão se afastando, mas existe um remanescente também, que eu e você, meu irmão, minha irmã, sejamos fiéis a Deus, permaneçamos na fé, porque nos tempos que nós estamos vivendo, muitos apostatarão da fé, muitos se distanciarão de Deus, trairão, entregarão a muitos dos seus irmãos, mas que eu e você sejamos encontrados fiéis, eu e você sejamos encontrados firmes, inabaláveis, continuamos ligados à oliveira, para que consigamos produzir frutos, para que consigamos ter o alimento que vem de Deus, né?
Muito bem, queridos, nós queremos concluir dizendo que Deus, para Deus existem pessoas fiéis e pessoas infiéis. Existem duas classes de pessoas, os fiéis e os infiéis. Os fiéis são cuidados e tratados por Deus. Os infiéis são rejeitados e afastados, inclusive das bênçãos que Deus preparou. Contudo, os infiéis podem se arrepender e voltar para Deus. Assim, serão aceitos. Se eles se arrependerem e voltarem a Deus, serão com certeza aceitos, mas isto é algo de coração e algo sincero, e Deus conhece o coração do homem. Os fiéis devem permanecer na obediência, na obediência para não serem cortados, para não serem rejeitados. Afastar-se de Deus e das bênçãos de Deus não é algo inteligente. Se afastar de Deus e das coisas que Deus tem preparado para os seus filhos não é algo de fé, é algo de apostatamento de fé. Que você, meu irmão, aproveitando que nós estamos nesse período de final de ano e começo de um novo ano, que você faça uma reflexão sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, sobre a sua fidelidade ou sobre o seu afastamento das coisas que Deus já preparou para você. Que haja uma alegria na tua vida, alegria de refazer a sua aliança com Deus e de viver essa aliança com intensidade para gozar das bênçãos que Ele já preparou para você e para mim, mesmo no meio de tanta incerteza, mesmo no meio de tantas situações adversas, mesmo na desestrutura do mundo e da sociedade. Deus tem coisas boas preparadas para mim e para você. Basta que nós creiamos em Deus e sejamos obedientes às orientações que Ele nos dá. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por poder estar com meu irmão e minha irmã nesse momento. Pai, nesse tempo que nós vivemos tão desacertado, onde as pessoas estão sem rumo, sem entendimento, sem vontade e até desesperançosas. Que o Senhor, ó Deus, oriente o meu irmão, a minha irmã, a seguir em frente, firmados na fé e na direção que o Senhor nos dá, para que consigamos passar por esse tempo de tribulação e conquistarmos vitórias que o Senhor tem preparado. Abençoe essa família, abençoe esse irmão, abençoe esse casamento, abençoe esse jovem, esse homem, essa mulher, esse senhor, esse ancião, essa anciã. E assim haja alegria, vitória e graça nas nossas vidas. Eu peço isso ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira.